Bom dia, pessoal. Daniel aqui, mais um vídeo nesse papo de moto aí que eu faço com vocês aí todo em meu deslocamento. Hoje me deslocando aqui com a minha XADV 750, fazendo aquele meu deslocamento aí de aproximadamente 70 km no dia, com a minha Maxi Scooter 750 cilindradas. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui a todos que têm assistido meu vídeo, não somente aqui no YouTube, mas também como em todas as minhas redes sociais. Agradeço bastante. Então, para quem ainda não me segue, sigam aqui no meu Instagram, que é @ddalmeida, e no meu TikTok, que é o @papo de moto, tá? Então agradeço bastante vocês. Então eu tenho respondido bastante as perguntas, tem surgido bastante dúvidas, bastante troca aí de opiniões. Então eu acho isso bacana, porque esse é o objetivo do canal, né? É a gente bater esse papo aqui de moto a respeito do segmento de duas rodas, falar um pouco das experiências, né? Trocar as experiências. Então eu acho isso super saudável. Hoje a gente está falando de um dia aqui nublado, né? A gente tem vindo de um dia de chuva, então a gente está numa estiada aqui. A previsão é de mais chuva. E eu fiz questão aí de me deslocar com moto, até porque é aquilo, né? Eu não sou aquele motociclista que utiliza a moto apenas quando está sol. Então eu faço realmente meu deslocamento diário, independente do tempo, com a moto. Então eu tenho toda a questão do equipamento de chuva, né? Justamente para me proteger, para que eu não chegue no trabalho molhado. Mas eu procuro assim me deslocar sempre com a moto. Então dia de chuva é lógico que quem usa a moto não é nada agradável, né? Além de você ter que dobrar a atenção, tem toda essa questão do equipamento, parafernálias, aumenta a quantidade de coisa que você carrega na moto. Mas é aquilo, né? É o nosso meio de transporte, meio de deslocamento. Então esse eu posso dizer que é um ponto negativo de se ter moto. Então você ganha aí na agilidade, você ganha em muitas coisas, mas você perde no momento em que está chovendo, né? E a gente aqui no Rio de Janeiro passou aí dias de bastante chuva, né? Um volume grande de água. E hoje eu tô aqui nesse dia aí, graças a Deus, sem chuva, mas nublado, né? Até que tá um tempinho quente, relativamente falando. E eu indo me deslocar aqui com a minha moto. A minha moto, a XADV 750, ela responde muito bem na chuva, tá? Eu troquei os pneus há pouco tempo, então eu botei pneus. Essa moto, ela vem com um pneu um pouco mais versátil. Ela vem com um pneu um pouco do segmento on-off, né? Como é uma moto realmente é uma moto assim do segmento scooter, que tem uma característica de uma Big Trail, né? Ela vem com um pneu também nesse segmento, nessa categoria. E é aquilo que eu falei no último vídeo. Eu optei trocar o pneu justamente por uma questão de uso, né? Eu praticamente não vou usar ela fora de estrada, então eu preciso de um pneu mais urbano e obviamente que me dê um pouco mais de segurança em dia de chuva. Então optei aí pela troca do pneu original. Eu tô gostando bastante, tá? Porque me atende muito melhor, me dá muito mais segurança para pilotar aqui na chuva. Eu acho que a gente pode fazer um dia um bate-papo apenas relacionado a pneus, né? Porque eu acho que pneu é aquilo, né? O único ponto de contato entre a moto e o solo. E eu vou te falar, a quantidade de vezes que é o pneu que leva o motociclista pro chão é assim absurda. Então acho que a gente pode falar um dia apenas sobre pneu. Mas hoje eu queria aproveitar esse dia aqui de chuva para a gente poder falar sobre pilotagem na chuva, né? Eu acho bacana a gente trocar essa opinião aqui sobre como pilotar na chuva, a melhor maneira de se fazer, até mesmo para que a forma que você vai pilotar e os itens que você precisa usar, né, na chuva.
Então eu acho que é um bom tema aqui pra gente poder discutir hoje, bater esse papo. Eu hoje aqui tô vestindo uma capa de chuva, tá vendo? Eu opto sempre por uma capa de chuva que seja refletiva, que chame bastante atenção. E eu tenho essa aqui que chama bastante, essa amarela fluorescente aqui. E eu vejo bastante pessoas utilizando as capas tradicionais pretas, né? Por mais que ela tenha aquelas faixas refletivas na capa, eu acho que é pouco, tá? Eu acho que você tem que se tornar muito visível na chuva. Muito visível na chuva. Então, quanto mais chamativa a capa de chuva, melhor. Eu comprei essa capa de chuva aqui na Shopee, pessoal. Estou fazendo um teste. Eu tinha uma capa da Give, mas obviamente a gente sabe que a capa de chuva tem um tempo, um prazo de validade, né? E aí eu troquei por essa da Shopee. Eu praticamente estou testando. E como é que eu cheguei nessa capa? Através de comentário, né? Eu comecei a ver reviews e mais uma vez eu digo para vocês o quanto isso é importante. Eu comecei a ver a opinião dos motociclistas de repente dessa capa. E aí eu resolvi testá-la, né? Como eu falei para vocês, também tem sempre um ponto negativo. Escutei os pontos negativos e optei por ela. Estou gostando, tá? Realmente é uma capa bem confortável e ela absorve bem, né? Você não praticamente passa nada aqui nela. Então a capa de chuva eu aconselho que seja realmente a mais chamativa possível, porque em dias de grande chuva, você pega uma chuva na estrada ou mesmo aqui na cidade, mas com um volume muito grande, aquela chuva de vento, principalmente aquela chuva fina que faz aquela fumaça, né? Aquela cortina de fumacinha, de água. É legal a gente ser visível nesse momento, né? Então uma capa de chuva aqui, quanto mais chamativa, melhor, né? Para poder aumentar a sua segurança. A calça não tem problema, pode ser preta. Então até as capas mais chamativas, né? De cores assim, fluorescentes, as calças são pretas também. Então a calça não faz tanta diferença. Um protetor de sapato, né? Justamente para que você consiga se apoiar. E obviamente uma bota que seja de borracha mesmo, antiderrapante, né? Porque às vezes você precisa se apoiar, botar um pé no chão, você não vai escorregar. E não vai te deixar numa situação complicada. Cara, o cara entrou na frente aqui, o cara de trás, eu tô vendo que eu tô devagar aqui pro cara entrar e o cara de trás acelera, depois fez uma freada brusca aqui. Mas enfim, então eu acho que a capa de chuva é fundamental. Então eu aconselho esse tipo de capa, né? Para poder deixar você um pouco mais visível. No item da moto, eu gosto muito de colocar um farolzinho de neblina, né? Eu tenho aqui nessa moto. Eu ainda não consegui fazer o review dela, mas eu vou fazer o review dela para vocês. Estava programado para eu fazer agora, mas esse tempo de chuva realmente mudou um pouco a minha programação. Mas eu acho legal esse farol de neblina, justamente para dar um pouco melhor iluminação para a moto também, né? Então quanto mais deixar a moto iluminada, melhor. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não mudar a característica da moto, porque depois o Detran implica, né? E eles implicam com tudo, inclusive com esse farol de neblina aqui. E sinceramente eu acho isso uma besteira. Isso uma besteira. Mas fazer o que, né? É a lei que eles determinam pra gente. Da última vez que eu fui fazer aqui a vistoria, o cara implicou, mas no final das contas passou, né? Não sei se vocês já tiveram uma experiência como essa e queiram trocar aqui a respeito disso. Então, quanto mais você deixar também a moto iluminada, melhor, né? Melhor para que você se tornar visível na chuva. Por quê? Porque na chuva a moto tende a andar um pouco mais devagar e você tende um pouco a cortar menos, o trânsito fica mais lento. Então obviamente você vai andar mais na faixa. Então você tem que se tornar um pouco mais visível, iluminado, para que você evite assim uma colisão, né?
Que às vezes, cara, o cara também tá ali no carro com o limpador ruim, aquele volume grande de chuva, o cara se distrai e acaba pegando o motociclista, né? Então a gente tem que se fazer visto. A moto iluminada, o casaco de uma boa capa de chuva, né? Com esses itens de segurança. Obviamente os capacetes eles têm que ter a faixa refletiva. A maioria obviamente é obrigatório, já vem de fábrica com isso. Mas eu vejo muito capacete aí mais antigo, cara, que eu não sei porquê, não sei se as pessoas tiram ou vai ficando gasta e as faixas refletivas vão saindo. Então, se isso acontecer, comprem avulsas e colhem novamente. Às vezes você tem um capacete bom, mas já está bem arranhado, a faixa refletiva já está praticamente pela metade ou saiu, cola de novo uma faixa refletiva no capacete, tá? A luva é importante também em dia de chuva. Procure uma luva que seja também apropriada, né, para chuva, para justamente poder te dar uma melhor pegada, né, que você não consiga aí ficar com a mão escorregando. Enfim, por mais que a grande maioria das manetes aqui sejam emborrachadas, mas às vezes, cara, se torna um sabão, né? Então usa uma luvinha aí para poder te dar uma melhor segurança aqui no momento de você pegar aqui a sua manete. O pneu eu acho importantíssimo, então procure manter o pneu aí dentro da sua vida útil. O pneu ele tem um índice que se chama TWI, que é o índice de escultura, né, para ver se o pneu ainda está apto ou não dentro da quantidade de borracha para que se possa rodar. Então verifique se o teu pneu está na condição certa de rodar, porque isso vai fazer toda a diferença ou não de você causar um acidente. Às vezes você está aqui em linha reta, faz uma curvinha, pegou um óleo, o pneu realmente está com o índice de borracha um pouco mais baixo, não tem jeito, você vai pro chão. Então o pneu aí nessa questão de chuva é um fator mais importante. Então procure verificar como é que está o estado do seu pneu, se ele está bom ou não, e troque, justamente para você esperar um dia de chuva. Quem anda com a motocicleta, quem trabalha com a motocicleta todos os dias, precisam estar com a moto pronta para qualquer ocasião, né? Você não pode ficar esperando não um dia de sol ou torcendo aqui para que não chova, para que você possa trabalhar com tranquilidade, né? Então mantenha com o pneu com a manutenção preventiva feita, verifique, veja a calibragem do pneu antes de sair. E se o pneu estiver realmente dentro do índice, mesmo que ele tenha chegado no índice, agora já programe a sua troca. Troque o pneu, tá? Porque senão você realmente vai ficar aí suscetível a uma queda. Então procure fazer essa troca. Então você estando pronto, né, depois com os itens de seguranças aí apropriados na moto, vem a questão da pilotagem, né? Como é que você deve se pilotar na chuva? Primeiro de tudo, como eu falei antes, é se fazer visível ao motorista, né? Então procure andar, procure cortar, como normalmente você faz em dias de boa visibilidade, sem chuva. Ande de uma forma mais defensiva, mantenha uma distância de segurança, né? Corte, depois volte para a faixa. Então realmente tem que se fazer visível ao motorista, evitar que realmente você faça essas mudanças bruscas que normalmente nós motociclistas fazemos, mas em dia de chuva a gente precisa evitar isso. Como eu falei, o trânsito ele fica mais lento, né? E você fica realmente mais suscetível a sofrer um acidente, justamente por conta dos motoristas às vezes não te verem, né? Se isso já acontece em dias normais, imagine em dia de chuva, né? Outra coisa é tomar cuidado com os bolsões d'água e principalmente os buracos, né? Às vezes você pega um buraco fundo, o buraco está cheio de água e realmente você não... você acha que vai ficar, a moto fica e você vai embora.
Isso já aconteceu comigo, tá, pessoal? Já sofri um acidente assim, aqui no Rio de Janeiro, justamente por conta de uma chuva assim torrencial. Eu de moto já tem tempo isso. E eu passei por um buraco, a pista toda alagada, né? Então eu não sabia que aquilo era um buraco. Passei, a moto ficou e eu fui. Graças a Deus ficou tudo bem, né? Mas sofri um acidente com isso, então evitem, andem com cuidado, né? Preste atenção nos carros da frente que estão passando, para você verificar se existe buraco ou não. Então tem que ter muita atenção em relação a isso. Muita atenção também aos asfaltos novos, aqueles mais escuros, tá? Às vezes o asfalto não é tão de boa qualidade assim nesse início. Ele não ficou tão emborrachado com os pneus de carro que vão passar sobre ele todos os dias. E aí ele começa a virar um sabão. Então, cuidado essas manchas escuras no solo, principalmente em dia de chuva, né? Em dia de chuva fina, então, que é aquela chuva fina que realmente eleva aí a camada de óleo para cima, né, do asfalto. E aí fica muito escorregadinho. Então tome cuidado a isso. Outra questão de atenção é pistas fresadas. Evitem, principalmente em dia de chuva. Já é complicado, né? Em dia sem chuva. Em dia de chuva, então, passem bastante devagar. Evitem aceleração brusca, porque aceleração você precisa aí de uma boa aderência, justamente para poder a moto tracionar. Então evita aí você fazer aquelas acelerações mais bruscas em pistas fresadas assim, tá? E a gente realmente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Eu acho que depende muito da gente, né? Por exemplo, agora como eu tô no corredor, em dias de chuva assim, cara, eu evito bastante fazer isso, né? Então justamente para que o cara ali, às vezes o cara tá olhando, ele tá preocupado de ter uma boa visão, o limpador, como eu falei, não tá bom, o cara começa a botar a mão no vidro para limpar o que tá embaçado, aí o carro fica totalmente soltinho, né, andando para um lado e para o outro. Aí no momento que você tá aqui no corredor, é o momento que te pega, né? Então a gente tem que ter bastante atenção. Então você, motociclista que utiliza a moto como eu, fica atento a essas dicas aqui. Deixe seus comentários aqui para mim, para eu ver como é a forma que vocês utilizem. Troquem comigo também, eu dei uma sugestão aqui, às vezes também pode me ajudar bastante. Como eu falei para vocês, esse papo, ele é uma via de mão dupla, então eu gosto também de ouvir, de pegar essas dicas com vocês. Como eu falei, isso para mim, a experiência do motociclista é melhor do que qualquer manual. Então eu gosto de ter essa troca aí com vocês, justamente para poder aprender também, né? Eu acho que a experiência é tudo, a gente aprende assim, tá? Então tenham bastante atenção, em dia de chuva redobrem ela, e para que a gente possa realmente sair de casa e voltar com toda a segurança possível, tá? Então muito obrigado aí pela companhia de vocês. Peço aí a todos vocês que realmente ainda não estão me seguindo, que por favor façam, dê uma força aqui pro amigo. Sigam o canal, dê uma curtida, compartilhem com aqueles que vocês acham que o assunto é interessante, tá? E agradeço bastante a carona, a garupa, tá bom? Fiquem com Deus aí, um bom dia, fui!